Hoje eu vou conversar com um médico psiquiatra que, segundo a Folha de São Paulo, foi o autor mais lido da última década, ultrapassando grandes nomes, como, por exemplo, Paulo Coelho. E ele é um profundo pesquisador da inteligência e da mente humana. É isso mesmo. Nosso convidado de hoje, com quem eu vou conversar, é Augusto Cury. Muito bem, eu estou aqui com meu amigo Augusto Cury. Tudo bem, Augusto? Obrigado por estar aqui falando para o pessoal do Geração de Valor. É um prazer enorme. Geração de Valor tem tudo a ver com o futuro da humanidade. É um prazer enorme contribuir com vocês. Maravilha, Augusto. Então, já que você falou do futuro da humanidade, a humanidade está mais triste ou está mais feliz? Olha, nós esperávamos que tivéssemos a geração mais feliz nesse século, início de século, mas, infelizmente, estamos diante da geração mais triste. Nós precisamos de muitos estímulos para ter migalhas de prazer, porque estamos perdendo algumas funções nobres da inteligência, entre elas a capacidade de contemplar o belo, fazer muito das pequenas coisas. Se você quer ser feliz, se você quer expandir o seu prazer de viver e até a sua criatividade, nunca esqueça, faça muito do pouco. Ou seja, gaste mais tempo abraçando, se interiorizando, observando, fazendo das pequenas coisas um show para a sua existência. Se precisar de muitas coisas para ter migalha de prazer, pode ter uma vida miserável e, infelizmente, frustrada sócio e profissionalmente. Como psiquiatra, pesquisador da psicologia e escritor, eu tive uma trajetória onde eu tive que transformar fracassos em sucessos, lágrimas em sabedoria. E aprendi que ninguém é digno do sucesso ou do pódio se não usar suas derrotas para alcançá-lo. Quem quer ter um céu sem tempestades ou caminho sem acidentes, não terá grande êxito na sua existência. Quando eu estava no colegial, e eu digo isso no meu livro, Nunca Desista dos Seus Sonhos, eu era a segunda nota da classe, de baixo para cima. Ninguém acreditava que eu fosse atingir um patamar mais nobre na sociedade. Mas eu descobri desde cedo a diferença entre sonhos e desejos. Flávio, sonhos são projetos de vida. Desejos são intenções superficiais. E nós vivemos numa sociedade de consumo, na sociedade dos desejos. Desejo de ter grandes amigos, um grande amor na vida, de ser um brilhante profissional, de fazer a diferença no teatro das empresas. Desejos e mais desejos não resistem ao calor dos problemas na segunda-feira. Se diluem. É necessário sonhos. Sonhos como projeto de vida. Sonhos com metas. E todas as metas têm escolhas. E todas as escolhas têm perdas. Não é possível ter grandes escolhas sem sofrer algumas perdas. Mas também descobri que sonhos devem ser unidos à disciplina. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. E disciplina sem sonhos produz pessoas autômatas, que só obedecem ordens. Eu estudei 12 a 14 horas por dia, entrei na faculdade de medicina, contrariando as expectativas dos meus colegas, estudei muito, não apenas a biologia, mas quis entender os meandros da mente humana, considerava cada paciente uma estrela viva no teatro da existência, aprendi muito com eles, talvez mais com eles do que com os livros. Cada fracasso, cada perda, cada lágrima, cada pesadelo me ensinava que a vida é um espetáculo único e imperdível. Depois escrevi milhares de páginas, publiquei meus livros e eu recebi o título de membro de honra de um instituto europeu, de uma academia de gênios. Aí eu pensei comigo, como engano bem, porque eu era a segunda nota da classe, de baixo para cima, era desconcentrado, não tinha foco. Você acredita que você já era gênio nessa época que você era a segunda melhor nota de trás para frente na sua turma, ou você realmente engana bem agora? Eu não era um gênio e continuo não sendo um bom gênio. Na verdade, sendo um gênio. Algumas pessoas me dizem, Cury, minha memória está ruim. Eu falo, não se preocupe, a minha está péssima. O meu córtex cerebral não é um grande armazém, não tem uma capacidade de registrar tudo com uma facilidade grande. Mas descobri, como o pesquisador da psicologia e como autor de uma das poucas teorias mundiais sobre a formação de pensadores e a construção de pensamentos, teoria esta que é usada em institutos de gênios, que todo ser humano tem uma genialidade. Cada espectador que está nos ouvindo tem um potencial incrível para ser libertado. Garra,
liberdade criativa, pensamento abstrato, raciocínio esquemático, disciplina, capacidade de se colocar no lugar dos outros, capacidade de escrever os textos mais importantes da sua vida nos momentos mais difíceis da sua história. Então você é um gênio em potencial. Talvez não seja o gênio clássico, aquele que tem grande capacidade de registro na memória, mas certamente tem um potencial incrível a ser elaborado. E saibam de uma coisa, aqueles que são gênios clássicos pedem para qualquer computador. Qualquer computador de segunda categoria tem mais capacidade de registro, de recitar informações do que os gênios clássicos. Portanto, devemos procurar a genialidade ligada às funções mais complexas da inteligência. Muito bem, nós conversamos aqui com Augusto Cury, como eu falei, o autor mais lido no Brasil na última década, uma autoridade para falar sobre esse assunto, e ainda reforçando a tese que a gente vem defendendo aqui no Geração de Valor. É de dentro para fora. As pessoas, às vezes, querem aprender a fazer, a realizar. Elas querem ouvir fórmulas prontas para poderem simplesmente aplicarem e deixam de exercer o seu grande potencial, exercer sua criatividade, exercer sua capacidade de empreender, que é por isso que a gente está aqui, e a gente quer, nesse momento, te encorajar, te desafiar a colocar para fora o seu potencial. E por isso, Augusto, muito obrigado. E nosso público aqui é o pessoal que está começando a carreira, o pessoal que está querendo chegar lá, e suas dicas são muito importantes, principalmente porque elas penetram lá no profundo da alma, da inteligência, podendo extrair daquilo de excepcional que existe dentro de cada pessoa. Estar do lado de pessoas que reclamam é muito chato, é muito desagradável. Azar, vida, nunca mais iremos terra. Eu compararia aquela tortura chinesa, sabe? Aquela gotinha pink, pink, pingando lentamente na sua testa. No início não incomoda tanto, mas daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, é como se fosse uma pedra, uma bomba caindo sobre sua cabeça. E o pior é que tem muita gente desse jeito. As pessoas acabam criando o hábito. Reclamam por tudo. Reclamam porque está chovendo, reclamam porque está sol. É como se reclamar estivesse na moda. Estamos mesmo perdidos. O grande problema é que quem quer crescer profissionalmente, quem quer ser um líder e tem esse hábito, dificilmente vai conseguir ser bem-sucedido na sua profissão, porque reclamação pega. É uma coisa contagiosa. Se você quer ter uma equipe, montar uma equipe, com certeza, se você for um reclamão, um murmurador, uma hiena que fica, ó dia, ó azar, com certeza você vai formar um monte de filhotinho de hiena. Reclamam por coisas que deram erradas, acidentes de percurso. Não apenas fracassos, não é? Às vezes a pessoa fracassa, ela tem duas opções. Ou ela vai aprender com aquele fracasso, ou ela vai ficar reclamando. A pessoa que opta em ficar reclamando, ela perde a oportunidade de aprender com os erros que ela cometeu. Você pode aprender com seus erros e erros de outras pessoas também. Óbvio que é muito melhor aprender com erros de outras pessoas, porque dói menos, sai mais barato. Agora, se você errou, se você fracassou, não reclame, não murmure. Procure enxergar o lado positivo e procure verificar o que você pode aprender daquela derrota, daquele fracasso. Não tem problema você fracassar. O problema é você não aprender com aquele fracasso. Um outro fator que eu já observei muitas vezes as pessoas murmurando e reclamando, por sentimentos antecipatórios. O que seria isso? O cara já começa a sofrer e reclamar daquilo que ele acha que vai acontecer. É tipo meio um relacionamento meio mal resolvido com o futuro. Sabe como é que é? O cara fica olhando, não, isso vai dar errado, não, isso não vai dar certo. E ele começa a sofrer. Ele já começa a sofrer por aquilo que ele presume que vai dar errado. Nós nunca chegaremos, eu sei, ó vida, ó azar. Primeiro, você não sabe se vai dar errado. Segundo, se der errado, você tem que se preparar e não ficar reclamando, e não ficar murmurando. Outro tipo de reclamação e murmuração, às vezes isso acontece muito entre casais, entre amigos, ou até entre colegas de trabalho, é aquela reclamação assim, olha, ele fala para o amigo dele ou para o parceiro dele, olha, eu acho que a gente não deve fazer isso. Aí o outro colega argumenta, não, vamos embora fazer por isso, ganha ele no argumento, aí ele concorda. Quando ele concorda, os dois estão juntos. A partir do momento que eles entram nessa nova empreitada e alguma coisa dá errado, a primeira coisa que o cara vai falar é, tá vendo? Eu sabia, tá vendo só?
Não é? Eu sabia que isso ia dar errado. Sabia que não podíamos confiar num papagaio. Ele concordou, por que depois ele vai jogar na cara? Não, eu sabia. Isso é super desagradável e acontece muito. A moral que ninguém quer ficar do lado de uma pessoa que reclama, de uma pessoa que murmura. O fim de uma pessoa que reclama e murmura é ficar sozinho. Ninguém vai suportar ficar do lado dela. Ela não vai conseguir nunca formar uma equipe. Ela não vai conseguir nunca ser uma referência de sucesso, uma referência a ser seguida por outras pessoas. Além de tornar o ambiente pesado e um ambiente meio de fracasso, aquele ambiente meio nojento. É assim que eu classifico um ambiente permeado por reclamações e por murmurações. Então, eu quero te encorajar a refletir sobre o seu comportamento, a refletir sobre, eventualmente, algum hábito que você tenha adquirido de ficar reclamando e de ficar murmurando. Com certeza, você vai ser uma pessoa mais feliz quando você souber assimilar melhor as adversidades, souber aprender com seus fracassos e não ficar jogando na cara das pessoas aquilo que deu errado. E também, quem estiver do seu lado vai ter muito mais prazer em estar com você, vai ter muito mais prazer em conviver com você. Fica a dica nesse vídeo do Geração de Valor.